Esse relato tá parecendo aqueles relatos de caras héteros que falam: "Quase tive uma experiência homossexual". Só que no meu caso é ao contrário, né, eu sou gay, tô aqui relatando as vezes em que eu quase tive uma experiência heterossexual. Fala galera, tudo bem com vocês? Meu Deus, tá muito frio aqui no meu país, Rio Grande do Sul. De acordo com a previsão do tempo, vai ter neve para a próxima semana aqui no Rio Grande do Sul. Meu Deus do céu. Agora tá 12 graus, mas a sensação térmica eu tenho certeza que é de bem menos. Bom, galera, hoje eu quero contar pra vocês as duas vezes em que eu quase transei com meninas. Mulheres, no caso, né? Dur. Cara, eu despertei pra sexualidade muito cedo, assim, eu fui uma criança muito precoce. Desde pequeno, eu sempre soube que eu gostava de meninos. Mas durante a adolescência eu tive umas fases em que eu namorei meninas. E uma das primeiras meninas com a qual eu quase transei foi uma amiga, melhor amiga, barra namoradinha, que eu tinha por volta dos 15 anos de idade. Eu gostava muito dela. Ela tocava violão, cantava super bem e falava inglês. Sim, eu sempre tive um crush em pessoas que falam inglês, impressionante. Ela era linda, 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 eu gostava muito dela e a gente tinha essa relação meio que de amizade, assim, barra ficante. A gente nunca oficializou o namoro, né? Mas a gente tinha essa relação, né? Ela ia lá em casa, ficava no meu quarto e a gente cantava e praticava inglês. E sempre rolava uns beijos, assim. Sempre rolava beijos e amassos, assim. Tipo, eu gostava muito de beijar ela. Era muito gostoso ficar com ela. Assim, de beijo e de amasso. E aí, eu ficava empolgado, né? Ficava lá de barraca armada, né? E aí, eu queria transar com ela. Eu sempre convidava ela pra transar, dava a entender que eu queria transar. E ela sempre dizia que ela era virgem e que ela não queria transar naquele momento assim. E eu lembro que quanto mais eu insistia pra transar, mais tempo ela ficava sem vir, assim, na minha casa. Então, tipo, eu insistia pra transar e ela ia embora e não voltava, assim, durante um bom tempo. Ela só voltava um tempo depois, assim. E eu não sei, não rolou por isso, assim. Eu acho que no fundo, ela sabia que eu era gay. Só que ela achava. Ela sabia melhor que eu, assim, que eu era gay. Porque eu sabia já que eu gostava de meninos naquela época. Mas ficar com ela era tão bom, era tão gostoso, o beijo dela era tão gostoso, que eu ficava, né, aceso. E eu queria, né, partir pros finalmente, assim. Mas eu acho que ela sabia até melhor que eu, assim, que eu era gay, ou que eu tava confuso. Não sei o que aconteceu. Ou talvez assim, eu penso hoje, né, olhando assim essa história, eu penso que de repente, se eu tivesse oficializado assim, talvez essa questão, né, vamos namorar, vamos levar a sério a nossa relação, talvez ela tivesse transado, né? Mas a gente era muito novo assim também. Eu lembro que quem sabe das coisas com 15, 16 anos, né? Talvez ela se estivesse se protegendo assim, porque ela era uma menina muito, muito, muito bonita. Todos os caras queriam comer ela. E ela era, ao mesmo tempo em que todos os caras queriam comer ela, ela também era meio motivo de chacota, assim. Os caras tiravam muito sarro dela, assim, porque ela era negra e ela tinha um cabelo black power. Eu nunca tive problema com aparência física ou cor de pele, assim. Eu sempre gostei da pessoa, no caso, né, nessa época, da pessoa por ela ser quem ela era, assim. Então eu gostava de estar com ela. Ela era super talentosa, tocava violão, falava inglês, não sei o quê. E eu gostava muito dela por isso, além, obviamente, dela ser muito bonita. Mas eu acho que ela se sentia um pouco objetificada, assim, sabe? Ah, de repente ele só é um cara que só quer transar comigo igual todos os outros caras também, então eu preciso me preservar. Talvez fosse isso que passava na cabeça dela em relação a mim, né? Eu nunca vou saber se ela realmente não quis transar, ou porque ela era virgem, ou porque ela queria de repente oficializar esse namoro primeiro para depois transar, ou se para ela eu era apenas mais um cara que via ela assim como um objeto e etc. A segunda vez que eu quase transei com uma menina foi na escola. Só que nessa época eu já pegava meninos e meninas. E aí a gente sempre ficava junto no recreio.
Nessa escola que eu estudava, tinha uma mata atrás da escola, assim. Então ela era lá que a galera ia pra namorar. E a gente sempre ficava, no final, no recreio, a gente ia lá e namorava, né? Ficava lá de namorandinho, dando uns pega, assim, dando uns beijinhos. E aí, nesse dia, teve um dia também que eu fiquei, né, a ponto de bala, assim, também. E aí eu convidei ela, né, pra gente transar no matinho. E ela não quis, assim, eu coloquei a mão dela no meu, no meu pinto duro, e ela tirou a mão e disse assim, ai, não, não faz isso, não sei o que e tal, não quero. E ela dizia que ela era virgem e tal, e que ela não queria perder a virgindade dela ali daquele jeito, né? E aí tá, tudo bem, eu respeitei ela e etc. E a gente ficava junto, era super gostoso ficar com ela também. Só que a gente também nunca transou, né? E quando eu tentava fazer algum movimento pra transar, ela não queria. As meninas com as quais eu quase transei eram meninas muito difíceis, assim. Ou então eu não sabia, de repente, jogar esse jogo, assim, do conquistar. Talvez eu tava indo com muita sede ao pote e meio que assustei as meninas, né? Quando na verdade teria que conversar mais e tentar mais e etc. Mas eu era meio confuso, assim, nessa época, assim, porque era uma época, principalmente quando eu tava transando com meninos e ao mesmo tempo ficando com meninas na escola. Então foi uma fase bastante complicada, assim, e que eu tava meio confuso, assim. Porque ao mesmo. Tá, elas não foram as duas únicas meninas com as quais eu fiquei. Eu fiquei com outras meninas antes. E aí eu sempre tinha aquela sensação. Com umas meninas, eu ficava muito excitado. Com outras meninas, parecia o contrário, assim. Parecia que meu pinto ia entrar pra dentro, assim, sumir, desaparecer. De tão nervoso que eu ficava, assim. E isso na cabeça de um adolescente, na cabeça de uma pessoa que está ainda se descobrindo e meio que experimentando as coisas, acabaria reforçando ainda essa questão de que eu era gay. Então eu focava de repente nas meninas que eu ficava e que não rolava assim uma química, e aí ficava uma coisa estranha, aí reforçava a ideia de que eu era gay. Mas ao mesmo tempo tinha meninas com as quais eu ficava que eu gostava muito assim. Mas eu acho também que é uma questão de química, né? Ao mesmo tempo que às vezes a gente fica com os caras e a gente não sente nada, ou então é ruim, acho que a mesma coisa acontece com as pessoas hétero, que ficam com os seus parceiros, às vezes rola, às vezes não rola. Eu acho que tem uma questão de química envolvida aqui. A pessoa gosta da pessoa e sente alguma coisa a mais por ela, assim. Mas depois, essa menina da escola, a gente acabou se separando porque a minha família se mudou da cidade onde eu morava, veio morar em outra cidade e a gente acabou perdendo contato. Esse relato tá parecendo aqueles relatos de caras héteros que falam quase tive uma experiência homossexual. Só que no meu caso é ao contrário, né? Eu sou gay, tô aqui relatando as vezes em que eu quase tive uma experiência heterossexual. Mas depois na vida adulta, quando eu comecei a namorar caras de verdade, assim, eu nunca mais tive vontade de transar com mulheres. Então tá aí, galera. Esse foi o meu relato das duas vezes em que eu quase transei com meninas, né? Claro que existem muitos caras gays que transaram com meninas durante um certo tempo. Ou não, uns gostaram, outros não gostaram. Mas eu acho que é uma fase em que todo mundo meio que experimenta, né? Na adolescência todo mundo meio que experimenta. Igual o cara hétero que de repente experimenta com um primo ou com algum amigo de infância, uma broderagem assim. E depois vai lá e descobre que não tinha nada a ver e é casado com mulher pro resto da vida. Tem gays que também tiveram experiências com mulher. No meu caso, eu nunca cheguei a ir até o fim, né? Então eu nunca vou saber se eu realmente teria gostado ou não teria gostado, né, de ter transado com mulheres. Então eu não posso dizer se eu gostei ou não, porque eu nunca tive essa experiência. E eu acho que era isso, pessoal. Hoje em dia eu acho que eu não teria vontade, porque eu acho que é complicado demais. Já ser homossexual já é complicado. Imagina ser bissexual. Deve ser mais complicado ainda. Então, pessoal, essa foi a minha experiência com relação a sexo com meninas, ficar com meninas na escola, dar uns pega aqui, dar uns beijo. E eu acho que era isso. E eu tô com vergonha agora. Muito obrigado por assistir. Eu vejo você no meu próximo vídeo. Tchau.